O Santos foi imponente, foi dominante, foi absoluto na partida, foi intenso, buscou a vitória o tempo todo. E olha, foi um castigo o que aconteceu com a gente nesta última quarta-feira. Castigo. Há muitos vídeos atrás eu tinha dito que a gente iria brigar até o final para sair da zona de rebaixamento. E olha, e pelo que se avizinha, nós vamos mesmo. A gente não vai conseguir se livrar do rebaixamento antes daquilo que a gente gostaria. Essa partida de quarta-feira, meus amigos, mostrou que o Vojvoda conseguiu achar uma maneira de jogar. Ele conseguiu. Você pode não concordar, de repente, com as peças que foram colocadas em campo. Você pode dizer que ele poderia ter entrado com o Robinho Júnior, poderia ter colocado Bom Tempo, que ele poderia ter colocado, sei lá, o Tassiano, sabe, qualquer outro cara ali na frente. Mas mostrou que o Santos achou uma maneira de jogar. Deu certo contra o Palmeiras, deu certo contra o Mirassol, mas a gente continua pecando na finalização, a gente cria muito e não consegue traduzir isso em gols, e a gente está sofrendo menos na defesa. O Gabriel Brazão, na noite desta quarta-feira, saiu com um uniforme limpo. Fez pouquíssimas defesas. Foi exigido, na minha pelo menos humilde opinião, acho que mais na hora do pênalti, que ele inclusive pulou certinho, faltou um pouquinho de, sei lá, de sorte ali. Mas, como a gente tá para sofrer o campeonato inteiro, ele não ia conseguir fazer aquela defesa. A gente viu a genialidade de um astro na hora de fazer o pênalti, na hora de fazer o gol, né? A inteligência do jogador voltando para o campo de defesa para sair do impedimento. Viu ele finalizar com perfeição e abrir 1-0. Mas também viu esse mesmo cara que era protagonista ali até um determinado momento, que cansou, e na minha humilde opinião deveria ser retirado. A hora que ele sentiu ali o joelho, ele deveria ter sido retirado do campo, colocado uma outra pessoa no lugar. Fez um pênalti que esculhambou com todo o esquema que o Santos tinha, com todo o trabalho que foi feito pelo Vojvoda, que merece os méritos porque ele fez dessa equipe que nós temos aí, com jogadores que infelizmente não sabem finalizar, conseguiu fazer esses caras jogarem muita bola contra um adversário dificílimo, que está ali na Libertadores agora, precisava de um ponto e eles conseguiram esse um ponto, que nessas últimas 4 rodadas vai dar muito trabalho para os adversários, e que nós vamos continuar aí torcendo para outros times conseguirem livrar a nossa cara de um possível rebaixamento. Obviamente eu estou falando que hoje tem Ceará e Internacional. A gente tem que torcer para o Ceará vencer o Inter, para que no jogo de segunda-feira, lá no Beira-Rio, a gente possa jogar com o mesmo empenho que nós jogamos essa partida de quarta-feira. Mas que a gente tenha um pouquinho mais de precisão nas finalizações. Porque a gente não pode, com jogadores profissionais, errar tanto na finalização, da maneira como a gente errou. Chutar tanta bola para fora, sabe? Não ter tanto capricho na hora de finalizar. E um erro, uma falha, né, uma bobeira, fez com que a gente saísse da Vila Belmiro apenas com 1 ponto. O Neymar, ele foi o cara, ele foi do céu ao inferno em 90 minutos. E tudo isso, às vezes eu entendo que ele queira jogar, que ele queira ser o cara da partida, mas alguém precisa conversar com ele que o técnico, ele precisa ter esta autonomia
para saber a hora de tirá-lo de campo, para colocar alguém mais inteiro, para colocar alguém que possa de fato ajudar a equipe, porque agora não é ajudar o Neymar, agora é ajudar o Santos. É o Santos que está precisando de ajuda agora. E apesar dele ter feito um gol, ter sido genial no gol, teve momentos na partida que o Santos parecia que estava jogando com 10. Ele estava se arrastando em campo. A gente não pode jogar esperando que, de repente, do nada, ele resolva a partida. Ele não tem mais. Você pode até me questionar, ou até não gostar do que eu vou falar agora, mas ele não tem mais aquele ímpeto que tinha de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Ele prejudicou o Santos. A gente precisando dos 3 pontos. Prejudicou o Santos. A gente poderia ter saído nesta quarta-feira com 3 pontos valiosíssimos. A gente a gente perdeu essa oportunidade. A culpa é só dele? É claro que não. A culpa não é só dele. Mas ele tem limitações e ele precisa entender essas limitações. No momento em que ele sentiu ali o joelho, ele já deveria ter sido retirado de campo. Ele deveria ter sido retirado de campo. Colocado um outro cara mais inteiro. Mas a gente não tem pessoal qualificado como ele para colocar em campo. Veja, o Vojvoda achou uma maneira de jogar, uma maneira segura de jogar. É uma maneira segura. A gente, o Mirassol, que tem o 3º melhor ataque do torneio, não conseguiu assustar o gol do Santos. Se em algum momento conseguiu, o Brasão estava lá para fazer as defesas, os chutes foram bloqueados, eles também não estavam numa noite muito boa, mandaram muitas bolas por cima, finalizações de fora da área, que é o forte deles, eles têm bons chutadores de fora da área, mandaram a bola muito longe, eu não sei se de repente foi a pressão da torcida, a pressão do alçapão, alguns jogadores ali do Mirassol sentiram essa pressão ali. Eu sei que o Mirassol não foi o mesmo, não conseguiu jogar de igual para igual com o Santos. O Santos foi infinitamente superior na partida. Mas teve um erro que custou caro. Aquela falta dentro da área que o Neymar fez no Reinaldo, que é um excelente jogador, que fez, ele foi o protagonista pelo lado do Mirassol ao conseguir esse pênalti. Mostrou que o Neymar não pode estar dentro da área marcando, que atacante não pode estar dentro da área marcando, porque não sabe marcar. E aí, jogou todo o trabalho de uma semana por água abaixo, e a gente agora, além de torcer para outros times, nós vamos ter que trabalhar dobrado para conseguir sair de longe aí, ficar longe aí da zona de rebaixamento. A gente vai sofrer até o final, meu amigo. A gente vai sofrer até o final. Alguém dentro do Santos precisa conversar com o Neymar. Ele inteiro, ele com saúde, é aquele Neymar que a gente viu do primeiro gol. É o cara inteligente, é o cara, que tem a condição ali de definir, de decidir uma partida. Aquele é o Neymar que a gente está esperando desde quando ele chegou no Santos. Esse é o Neymar que a gente está esperando desde quando ele chegou no Santos. Só que, infelizmente, ele tem as suas limitações, eu já falei isso, vou falar de novo, ele tem as suas limitações, e ele precisa entender as suas limitações. Ele precisa entender que o técnico precisa ter autonomia a hora de tirá-lo de campo e a hora de deixá-lo em campo. No momento em que ele sentiu ali o joelho, vou falar de novo, ele deveria ter sido retirado da partida porque ele já não estava aguentando mais correr.
O Santos jogou em muitos momentos com 10 jogadores. Você pode questionar o técnico, mas deveria ter colocado o Robinho, deveria ter colocado o Bom Tempo. Olha, a estratégia do Vojvoda, e eu vou falar isso aqui, a estratégia do Vojvoda, ela é muito simples. Eu estou entendendo a estratégia dele assim. Ele coloca aquele time um pouco mais experiente, um pouco mais parrudo, certo? Para cansar os adversários. E joga ali e tal, se defende bem, não sei o quê. E aí no segundo tempo, quando o adversário já está cansado, aí ele coloca a garotada para fazer a diferença. Aí ele coloca o Roleiser, que tem muita disposição, coloca o Robinho, que é gênio, mostrou ontem, poderia ter feito aquele gol, aquela limpada que ele deu dentro da área, assim sai o gol, olha, aí todo mundo ia querer ele os 90 minutos. O próprio Bom Tempo, que entrou ontem também, jogou bem. Mas a cabeça, pelo menos o que eu estou entendendo a cabeça do Vojvoda, é que assim, os adversários, com exceção de Palmeiras e Flamengo, tem os 11 iniciais e tem os reservas ruins. Quando os adversários fazem as substituições, a tendência é o time ficar um pouco pior. Ele ganha aquela questão da imposição física, porque os caras estão cansados, saem e entram aqueles caras com um pouco mais de saúde, um pouco mais de forma física ali, mas não são tão bons quanto os 11 iniciais que estavam em campo, porque a maioria dos times não tem banco de reservas. E nós, por incrível que pareça, você pode achar que eu estou falando uma bobagem, mas agora nós temos um banco de reservas, vamos colocar assim, de luxo, que a gente tem cara que consegue fazer a diferença. Como ele achou uma maneira de jogar, mesmo com esses jogadores capenga que nós temos aí, ele tem cara, Robinho Júnior, Roleiser, o próprio Bom Tempo, que de repente podem mudar a partida num segundo tempo, porque são jovens, tem drible, tem de repente habilidade para mudar um jogo. E eu estou entendendo que ele está querendo fazer dessa forma. Só que o Mirassol, né, ele não está na quarta colocação à toa. Não está na quarta colocação à toa. De repente essa maneira de jogar, né, contra o Palmeiras deu certo, porque o Palmeiras já estava sem os seus titulares. Os que estavam em campo já eram os reservas. E aí vieram os reservas dos reservas. De repente contra o Inter, na segunda-feira, isso pode dar muito certo. Porque o Inter não tem um bom time. É uma maneira de jogar. Eu não vou criticar o Vojvoda. Porque ele sabe o que ele tem na mão ali. Ele demorou um pouco para encontrar uma maneira de jogar. Achou essa maneira de jogar. Então a gente vai ter que confiar nele até o final. Agora os atletas que estão em campo, precisam melhorar a sua pontaria, precisam melhorar a sua precisão nos chutes. Porque não basta a gente criar, não basta a gente ser dominante, a gente ser intenso, a gente jogar, sabe? A gente jogou no final de semana. O Mirassol estava há mais de uma semana sem jogar, gente. E a gente brigou de igual para igual, a gente correu de igual para igual. É isso que tem que ser levado, mas você vê que um erro, uma falha, jogou tudo por água abaixo. E agora, temos aí o nosso Neymar, que foi do céu ao inferno em 90 minutos, que precisa que alguém converse com ele. Diga para ele que ele precisa saber o momento de sair. Se o técnico, de repente, não tem coragem de tirá-lo, ele tem que perceber que ele não está ajudando e pedir para o técnico substituição para que o outro que venha consiga fazer melhor do que ele fez até aquele momento.
Se ele tivesse saído na hora que machucou ali o joelho, que sentiu, talvez a gente não tivesse sofrido pênalti, tivesse saído com os 3 pontos. Mas reclamar agora não adianta. Agora é olhar para frente, torcer para que o Ceará consiga os 3 pontos dele e se livre de vez da parte, porque o Ceará está com 42 pontos. Se ele conseguir uma vitória nesta quinta-feira, é bem provável que ele não tenha mais chance de rebaixamento. E aí, né, o Grêmio também venceu o seu jogo ontem, subiu ali um pouquinho. Então, a briga vai ficar entre Inter, Santos e Vitória. A gente precisa fazer a nossa parte, que é vencer o próximo jogo contra o Inter, torcer para que o Ceará vença o seu jogo hoje. E aí a gente, que infelizmente vamos ficar aí na zona da confusão até o final. Teremos jogos contra o Inter, vai ser um jogo difícil lá no Beira-Rio. Outro jogo difícil vai ser contra o Juventude lá em Caxias. O Sport, pode ser que a gente tem que tomar cuidado com o Sport, porque tem saído na frente nos últimos jogos, mas não tem conseguido segurar, porque não tem banco de reservas para isso. Começou ganhando o jogo de ontem, depois tomou uma virada por 3-2. Contra o Botafogo foi a mesma coisa. E o Cruzeiro, na última rodada, que está brigando aí na parte de cima da tabela. A nossa vida não vai ser fácil, meu amigo. Mas, agora faltando poucas rodadas, a gente vê que o time consegue jogar mais em campo. Consegue fazer muito mais. Igor Vinícius jogou uma partidaça. O Brasão eu não vou falar porque o Brasão foi muito pouco exigido. Quase que tirou um 10. Quase que tirou um 10. Se pega aquele pênalti ali, ia ser nota 10. Mas foi pouco exigido. Fazer o quê? Igor Vinícius jogou uma partidaça de novo. No meio de semana ele tinha dado uma entrevista, uma coletiva na verdade, dizendo que o Vojvoda, ele está fazendo o que o Vojvoda pediu para ele. Que o Vojvoda instruiu ele. Tá dando certo. Zé Ivaldo e Adonis Frias, olha, sofreram muito pouco. Não deram brecha. Zé Ivaldo, olha, foi... Cara, você pode não gostar do Zé Ivaldo. Achei até que ele ia tomar um cartão naquele carrinho que ele deu lá, mas o juiz estava muito bonzinho ontem. Graças a Deus não tomou um cartão. Conseguiram fechar a frente da defesa ali junto com o Souza e junto com o Arão. Arão, peça fundamental ali na frente. Schmidt jogou bem. Zé Rafael jogou muito bem. Eu acho que o pessoal da frente ali precisa participar mais do Zé Rafael na hora de definir. Ele tá toda hora chegando ali, a bola ninguém toca para ele definir ali. Toda hora ele está livre. Os caras que estão ali na frente precisam confiar um pouco mais ali na definição dele. Barreal, eu acho que tá abaixo do que ele pode. Barreal está abaixo do que ele pode. O Lautaro Dias é aquilo. Ele deu o passe pro gol do Neymar. Ele tem lá as funções táticas que o técnico gosta dele, que é de marcação e tudo mais. E você vai falar o quê? A nossa frente e o Neymar, que foi o cara que fez o gol e depois deu um gol, cometendo aquela falta ridícula dentro da área. É o cara que foi do céu ao inferno em 90 minutos. Aí tem o Robinho Júnior que entrou muito bem, tem o Bom Tempo que também entrou bem, sabe? Mike entrou muito bem. Os jogadores que vieram do banco de reservas fizeram a sua parte. Robinho foi o cara que mais desestabilizou ali. Né? Ele tem sido esse cara e o técnico tem apostado nisso. Será que se jogar os 90 minutos... Hoje eu tinha feito um vídeo falando uma coisa, agora eu estou falando outra. Será que se ele entrar os 90 minutos, será que vai render dessa mesma maneira? E quem vier do banco para substituí-lo na hora que ele estiver cansado, será que vai conseguir fazer o que ele tem feito quando ele sai do banco? Essas são as perguntas que a gente
precisa responder e de repente a gente não tem essa resposta. Porque agora, como o Vojvoda falou na sua coletiva anterior, que eu não vi a coletiva dele ainda, preciso até assistir, a gente precisa pontuar. A gente precisa pontuar. Da maneira como o time está se comportando em campo, que parece que achou uma maneira de jogar, a gente vai conseguir. Agora, a gente precisa saber se a gente vai conseguir a pontuação necessária para se livrar do rebaixamento. Que a gente tem mais 4 pedreiras ainda, 4 jogos difíceis, 4 finais, e o sofrimento vai ser até o final. Se inscreva aí no canal, meu amigo. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha o vídeo, hypa e vamos torcer pro Peixão. Hoje é um vídeo triste, porque a gente perdeu 2 pontos jogando dentro da nossa casa, do cara que é considerado um dos craques, não só do Brasil, mas do mundo. Falhou, fez um belíssimo gol no início da partida e fez uma bizarrice dentro da área e fez com que a gente perdesse aí 2 pontos dentro da nossa casa. Muitas coisas precisam ser melhoradas nesse time, é óbvio. A gente tem um elenco ruim que finaliza mal, mas a gente não pode tirar o mérito do técnico que tem feito o seu papel, e por mais que você não goste, e por mais que você ache que tem alguns atletas que precisam entrar dentro, que precisam começar desde o início, a gente não pode tentar entender por que ele faz isso. Vídeo longo, talvez você não assista até esse momento, mas eu precisava falar tudo isso. Precisava falar tudo isso, porque o jogo que eu vi, ao mesmo tempo que me deixou feliz, me deixou decepcionado. Fazer o quê? Esse é o futebol. Até o próximo vídeo.